aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vida de Grower, essa série onde a gente está fazendo um cultivo no-till do começo da germinação e vocês vão acompanhar semanalmente até a hora da colheita. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai tirar essa limpeza aqui da parte inferior da planta, fazer clone e mudar o timer ali para essa estufa começar a florir. E aí vocês vão ver que coisa linda. Eu tô bem ansioso, é uma genética que eu nunca cultivei, é a primeira vez. Então, justamente por isso, tem que fazer o clone, porque vai que é uma planta incrível e eu só vou descobrir ela na hora de fumar, na hora da floração, que eu colher. Então, eu tenho uma mudinha dela a hora que essa planta terminar para falar, legal, eu quero permanecer com essa planta ou não. Ou, em outros casos, legal, eu tenho uma muda para não depender mais de comprar semente, porque semente é caro, principalmente semente de qualidade. Então, você ficar investindo toda vez em semente e sempre vir na loteria ali do que você vai colher, é um processo meio cansativo, vamos dizer assim, porque o grower, ele precisa ter intimidade com a planta, e intimidade você ganha com o tempo. E com a planta eu falo com cada genética, porque essa genética aqui ela vai se comportar diferente de outras genéticas que eu tenho. Então é importante você cultivar mais de uma vez para você ir afinando a sua mão. E para vocês entenderem melhor o porquê da gente fazer essa limpeza aqui e aproveitar ela para os clones, é legal a gente entender o que acontece no estágio vegetativo e na floração da planta. No vegetativo a gente tem que montar a estrutura dela, que é para poder fazer ela dominar toda a área do grow e para ela ter bastante ramificação. Pode ver que essas plantas aqui estão cheias de ramificação, então tudo isso daqui vão sair bons buds, tops buds aqui. Nessa parte de baixo dá para a gente já ver, ó, olha na minha mão a sombra que está batendo aqui comparado aqui. Então nesses galhos aqui de baixo, ó, a gente não tem condições de desenvolver bons buds. Ele só vai roubar a energia da planta. Então a gente faz com que ela pare de gastar energia com isso daqui e gaste a energia dela para o topo da nossa planta. Então por isso que a gente faz a poda lollipop, ou a poda canela seca, que é limpar essa parte inferior para ficar igual um pirulito, o lollipop, né, a parte do cabinho dele, e em cima o pirulitão, que vai ser a nossa planta. Ou a canela seca, porque você pega a canela da planta e deixa ela sequinha, limpa. E é daqui que a gente vai tirar os clones. Não é a melhor área. Se você tem uma madre na sua casa, uma planta dedicada a fazer clone, a gente normalmente faz esses clones da parte de cima. Mas como aqui não é uma estufa de madre, é uma estufa que eu quero colher, eu vou fazer da parte de baixo, porque a gente tem bons exemplares aqui também. Copo de água e nossa navalha. Eu gosto da navalha porque ela vem esterilizada, é bem afiada, e um corte bem preciso e muito barato. Então, super atende, não precisa ficar preocupando com contaminação. Aí agora a gente vai começar analisando quais galhos aqui não vão conseguir tomar luz. E a gente tem que entender que isso daqui vai esticar muito agora nessas primeiras semanas. Então, às vezes a gente fica com dó, fala, esse galho aqui, por exemplo, ele está quase no topo, mas ele não vai conseguir chegar lá porque esses estão mais altos. Então esse aqui é um belo exemplar com toda certeza. A não ser que você esteja cultivando no outdoor e o sol faça esse movimento, que não é o caso daqui, a nossa lâmpada está fixa. Então não tem como, esse daqui não vai receber tudo que ele precisa para poder ser um bom bud. E a gente vai, corta ele, copo com água, depois a gente faz a limpeza dele, automaticamente já coloca na água, para não entrar ar aqui dentro do caule da nossa planta, para ela permanecer hidratada. E vamos fazendo isso aqui em todas as plantas. E aí vocês vão ver depois como é esse passo a passo e ver o antes e depois dessa planta. As folhas muito grandes também que bloqueiam a entrada de luz a gente consegue tirar agora. E bora fazendo a limpeza. Dá para virar clone? Dá, mas a gente tem exemplares muito melhores aqui. Então, como nossa câmera no-till, isso daqui pode vir aqui para o nosso solo para servir de cobertura também.
Fiz a limpeza da primeira planta, coloquei tudo em um copo só para eu poder saber que foi essa planta. Então eu vou identificar ela, fazer uma foto e anotar que essa é a planta número 1, 2, 3 e 4. E aí eu venho aqui, coloco no meu copo também número 1. Então eu sei que todos os clones que eu tiver aqui vai ser da número 1. E lá na minha bandeja eu vou identificar isso também. Terminei, deu para ver a diferença do antes e depois aqui. E aí tem algo interessante aqui que eu quero mostrar para vocês. Lembra dessa planta aqui, que ela estava devagar o desenvolvimento? E aí eu entortei as outras aqui, ó, aqui, para poder tentar chegar na mesma altura. Mesmo assim ela não conseguiu desenvolver legal. Então, é essa planta aqui. Planta que não desenvolve bem, eu não vou me preocupar em fazer clone. Por outro lado, essa planta aqui do fundo foi a que desenvolveu mais rápido. Eu fiz 1, 2 tentativas de LST, né, de low stress, para poder chegar na altura dessa daqui, e mesmo assim ela cresceu super rápido. Então eu peguei um galho dela e sacrifiquei um bom galho para poder fazer um belo exemplar de clone. E é um galho do topo esse daqui. Então ela estava sem ramificação na parte de baixo, porque ela esticou legal, ela tinha me dado só esses poucos clones aqui. Eu falei, cara, quer saber? Vou arrancar um legal que ia nascer, é um galho, um budzão a menos, mas é uma planta forte e saudável para uma próxima colheita. Então a gente tem que ter essa noção e não pode ficar muito apegado. Depois que você pega no ritmo, você vai ver que vale a pena. Vou identificar aqui os 3 copos e agora a gente vai lá para a mesa para poder fazer o nosso clone. Todos os equipamentos aqui na mesa. Tenho aqui uma estufinha de clonagem e você pode improvisar isso usando um Tupperware, por exemplo, daqueles com tampa, ou você passa um plástico filme se você não tiver a tampa em cima e faz uns furinhos para respirar. Ele só tem que ser alto o suficiente para caber os seus clones ali dentro e você selar essa troca de ar, você fazer um ecossistema ali dentro. E depois vocês vão entender o porquê. Aqui eu tenho essas cápsulazinhas de clonagem e essa daqui é a lã de rocha. Eu gosto de usar essa porque ela já vem úmida e no pH correto. Mas você pode usar lã de rocha também, é super simples. O que você vai fazer? Pega uma água, estabiliza o pH em 6,0. Vocês lembram lá do vídeo da rega, onde a gente estabilizou o pH? Você vai medir, vê quanto que tá, coloca dentro para umedecer numa água com pH estabilizado e pronto. É só usar isso daqui do mesmo jeito que a gente usa esse daqui. Álcool, para a gente poder limpar tudo, limpar aqui a nossa bandeja, porque tem que estar tudo bem esterilizado quando o assunto é clone. A gente está propagando ali nossa genética, então não quer nenhuma contaminação. Estou aqui com esse potinho para a gente jogar a sujeira e não espalhar muito por aqui. Uma navalha e agora a gente vai usar a tesoura. Vou começar pela número 1. Cadê? Essa daqui. Vou pegar uma aqui dentro. Essa que tá bem bonitona. E eu não vou fazer um clone desse tamanho. Então eu posso pegar a partir entre o terceiro e o quinto nó ali. A gente vai contando de cima para baixo. Então 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui. E aqui é legal que tem 2, um perto do outro. Então a chance de enraizar aqui perto desses nós é bem maior. Vamos limpar aqui esse excesso, cortar aqui a parte de baixo. Isso daqui dá para fazer clone, tá? Já fiz clone assim de planta que tinha pouco galho. Você pode cortar esse talo, coloca um selagel ali na parte de cima, mantém essas duas daqui de cima e faz o clone aqui nesse nó de baixo. É mais uma questão de emergência
para fazer isso. Eu não gosto de deixar galhos abertos ali na parte de cima. Então tá aqui, a gente vai fazer na base desse nó, fazer um corte aqui. Limpeza e limpeza. Aqui na parte de cima eu corto essas pontas para não ficar gastando energia, tipo a planta mandar energia aqui para cima para essas plantas. Então a gente diminui essa área para ela focar em mandar energia aqui para fazer a raiz. Então a gente tira todos esses brotinhos aqui e vem aqui na parte de baixo. Com muito cuidado eu limpo aqui essa primeira camada do caule dela, dou uma raspadinha, com a tesoura você pode pegar e raspar assim. Faço um corte no meio e pronto. Agora eu pego isso daqui e coloco numa solução enraizadora. Eu costumo usar babosa, você pega a babosa, corta ela e espeta assim na parte de dentro. Mas eu acabei esquecendo de pegar a babosa para essa gravação. E eu tinha aqui em casa também um produto que me deram para eu testar. E é uma solução enraizadora que ela vai servir, mesma coisa, é um estímulo de hormônio ali para poder enraizar. E ela vai dar uma selada aqui em volta também. Então eu pego, selo isso daqui. Uma cápsula dessa e coloco o nosso clone aqui dentro. Tá pronto o nosso primeiro clone. Eu vou fazer com todas essas. Só que qual é o grande lance? Vamos separar e identificar. Então fica até o final aí para você ver como eu separo isso, e a gente ainda tem o scrog para fazer ali na planta. Então vou fazer com todos esses aqui e identificando, e depois eu mostro a bandeja e o que a gente precisa fazer agora nesses próximos dias para esse clone enraizar. Vem comigo. Feitos os clones, eu coloquei aqui nessa bandejinha para eles poderem ficar em pé. Ela vem junto com essa cápsula, então ela cabe certinha, mas se você não tem, para ele ficar em pé, usa ele ao contrário, com a basezinha aqui maior virada para baixo, e você espeta aqui na parte de cima. Agora, a gente tampa isso daqui, você pode dar uma borrifada de água, porque a gente tem que manter a umidade alta nesses primeiros dias. Então aqui, ó, os primeiros 7 dias, fecha as válvulas, se for o seu pote, lacra ele com papel filme, não precisa ter muita troca de ar. Como não tem raiz, elas precisam dessa umidade aqui dentro para poder se alimentar, para poder, enfim, trocar a energia dela. Então a gente deixa bem úmido, fechadinho aqui, identificadas aqui na frente, e a gente tem que deixar isso daqui no fotoperíodo vegetativo. Então é o tempo de luz que a gente tem aqui, só que essa estufa vai entrar para floração. O que eu faço? Pego uma lâmpada, coloco aqui em cima e deixo ela ligada ali 18 horas até enraizar. E algo importante também é a temperatura. A gente está numa época muito fria, está fazendo 10 graus, 12 graus agora. E isso não ajuda muito a desenvolver clone. Então eu vou colocar isso daqui num lugar mais quentinho, ou você bota um tapetinho térmico aqui em cima para tentar manter ali uns 23, 25 graus. E aí, fazendo isso, umidade alta nos primeiros dias, depois você só vai abrir um pouco aqui ou furar o teu plástico. 18 horas de luz e temperatura, é certeza que você vai ter um bom clone. Então, não esquece também do pH. O pH dessa rega é o pH da rega que você vai continuar umidificando aqui. Esse pH tem que estar controlado. Mantenha ele no 6,0 e não tem segredo, cara. Você vai ver que a gente vai tirar ótimos clones bem enraizados e eu vou mostrar para vocês. Agora vamos voltar lá para a estufa, que a gente vai ajeitar aquelas plantas para poder preparar ela e já virar o timer para a floração. Bora! Agora eu vou pegar esse scrog que ele já estava na minha estufa, mas se você não tiver,
é legal instalar nesse momento para poder direcionar suas plantas e servir de estrutura para ela quando ela tiver um peso lá em cima. Então o galho vai tombar por conta do bud, ele acaba segurando. Às vezes a gente coloca até 2 andares de scrog. Eu vou subir um pouco ele aqui para depois ir ajustando nas plantas. Isso aqui não é o mundo ideal, como eu falei, eu acabei perdendo a mão, mas é uma estratégia, uma alternativa para a gente poder ganhar essa altura, porque senão elas iam grudar lá no painel, o nosso espaço é limitado. Então eu tentei dobrar elas para elas terem que sair ali de baixo. Vocês vão ver que daqui uma semana parece feio, tá feio agora, mas elas vão se acostumando, a planta sempre vai buscar luz e elas vão se ajeitar. E nesse meio tempo eu vou olhando também. E esse galinho aqui tá aqui do lado. Agora mudar o nosso timer para 12 e 12, ela vai continuar acordando no mesmo horário, só hora de dormir que eu vou encurtar ela. Então ela estava dormindo antes às 11 da noite, 11h30, agora ela vai dormir às 6, 6h30 da tarde, para ficar 12 horas só acordada. É isso, eu vou mudar, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi muita coisa que a gente aprendeu aqui. Vamos continuar observando. A época do ano me ajudou, porque agora está frio, então diminui a temperatura também da floração e diminui a umidade, que no vegetativo precisa de uma umidade mais alta e na nossa floração uma umidade mais baixa. Então isso foi ao meu favor, mas você tem que ficar olhando também, se você está no litoral, tem que tomar cuidado com umidade e floração. E aí tem que a gente pensar em alternativas para diminuir essa umidade. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta. Nosso canal precisa da ajuda de vocês. Manda aí pra galera, para vocês aprenderem. E bora rumo à colheita dessas plantinhas. Até mais.